Olá, sejam todos bem-vindos à série Viva com Propósito. Essa série que nós estamos começando hoje terá 7 episódios, onde nós vamos falar sobre alguns dos propósitos que nós encontramos nas Escrituras que dizem respeito à nossa vida. Alguns propósitos de Deus para nós. E eu vou postar os vídeos dessa série aqui no nosso canal toda quarta-feira e sábado, logo pela manhã. Quando você acordar, com certeza já estará disponível para você assistir. Tudo bem? Não deixe de acompanhar porque está bem legal e nós vamos falar sobre alguns temas que são muito importantes para a nossa vida, ok? Bem, então vamos ao que interessa. Eu gostaria de começar essa série falando sobre os 2 dias mais importantes da nossa vida. O dia em que a gente nasceu e o dia em que a gente descobre por que a gente nasceu. Exceto algumas exceções, quase todos sabem o dia em que nasceram. Infelizmente, muitos passam por essa vida sem descobrir o motivo pelo qual nasceram. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Quando nós olhamos para todas as coisas que foram criadas no nosso planeta, nós vemos que Deus tem um propósito para cada uma delas. Deus não criou nada sem um propósito. As plantas, os animais, os planetas, tudo tem um propósito. Para cada ser humano no nosso planeta, Deus tem um propósito. Se o seu coração bate, há um propósito. Se você está vivo, há um propósito. Mas então, qual é o propósito de termos sido criados? Muitas pessoas tentam encontrar dentro de si as respostas a essa pergunta. Mas dentro de nós, o que nós encontramos muitas vezes é confusão, desilusão, ansiedade e uma série de outras coisas. Nós não podemos dizer o propósito pelo qual fomos criados pelo um simples fato. Não fomos nós que criamos a nós mesmos. Você não é o seu criador e por isso não é capaz de encontrar dentro de si as respostas sobre o propósito para o qual você foi criado. Você pode até tentar, mas não encontrará muita coisa além de confusão, dúvidas, enfim, uma série de outras coisas com certeza. Somente o seu Criador pode falar o propósito para a sua vida. Mas por quê? Porque foi Ele que te criou. Você não tem essa resposta porque você não estava junto com Ele quando você foi criado. Mas algumas pessoas têm dificuldades para entender isso. Há pessoas que querem respostas para tudo e só aceitam quando as respostas sejam fruto do seu próprio intelecto. Não aceitam nada que vem de fora. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Se eu mostrasse a vocês uma invenção e perguntasse para que serve e como funciona, vocês saberiam me responder? Pensem aí. Pensou? Provavelmente não. Há 2 maneiras de entender o motivo de uma invenção ou de uma criação. Primeiro, falando com o inventor ou com o criador. Segundo, lendo o manual. E é exatamente isso que acontece em nossas vidas. A única forma de entendermos o motivo de estarmos nesse mundo é, primeiro, falando com o Criador. Segundo, lendo o manual. E para nossa alegria, essas 2 formas estão disponíveis para nós. Escute isso com muita atenção. Você foi criado por Deus e para Deus. Enquanto não entender isso, talvez muita coisa em sua vida não faça sentido. Tudo começa com Deus. Você foi feito para viver para sempre. Nós fomos criados para vivermos para sempre. Quando chegar o fim da nossa vida, aqui nessa terra, quando o nosso coração parar, será o fim do nosso corpo na terra. Porém, não será o fim da nossa vida. Deus tem planos grandes para a nossa vida e você foi criado para viver para sempre. Esse é o propósito do Criador e esse propósito vai se cumprir em nossas vidas. Nós vamos passar mais tempo na eternidade com Ele do que aqui. Quando morrermos, passaremos a eternidade com o nosso Criador. Então, esse pouco de tempo que temos nessa vida passa muito rápido. E talvez algumas pessoas estejam pensando: mas então por que Deus não nos leva para estarmos junto com Ele na eternidade? Por que passar esse momento aqui, esse momento rápido? Talvez isso não faça sentido. Mas quando nós olhamos para o manual, para a Bíblia Sagrada, nós vemos que nós não estamos preparados para o céu. Essa vida que vivemos é uma preparação para o céu, é uma preparação para a próxima vida. Nós estamos nesse mundo sendo preparados para vivermos no céu.
Não há nada mais fundamental do que descobrirmos por que estamos nessa terra e o que nós precisamos fazer nessa vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos o principal motivo de termos sido criados. Nós podemos ver e compreender através da Bíblia que Deus nos criou para nos amar. É isso mesmo que você ouviu. Deus te criou com um propósito específico de te amar. E esse é o principal motivo de você ter sido criado. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Ele tem amor. Não, ela diz que Ele é amor. Essa é a essência da sua natureza. Esse é um dos atributos de Deus. Se Deus não fosse amor, nós não seríamos capazes de amar. Essa é a natureza de Deus e por isso nós temos a capacidade de amar, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele te criou simplesmente para te amar. Ele não precisava de você, tampouco precisava de mim, ele estava completo em si mesmo, porém, ele decidiu te criar para te amar, e é isso que ele tem feito todos os dias da sua vida. Em Apocalipse 4:11, nós encontramos o seguinte versículo: Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e pelo teu amor todas elas foram criadas. Nós estamos diante de um Deus criador que teve o cuidado de trazer à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas quando ele criou o ser humano, foi diferente. Ele nos criou com as próprias mãos e soprou em nossas narinas do mesmo espírito que havia dentro dele, com um único propósito. Deus te criou para te amar, para que você viesse a viver para sempre. Esse é o grande motivo de termos sido criados. Foi por isso que Deus criou a humanidade e cada ser humano na face da terra. Certa vez, uma garotinha se aproximou da sua mãe e lhe perguntou de forma muito sincera: Mamãe, por que é que Deus nos ama tanto? E aquela mãe, com muita sabedoria, responde: é porque Ele só tem um de cada um de nós. Deus só tem um de cada um de nós. Nunca se esqueça disso. Aos olhos de Deus, você é único, você é alguém insubstituível. E quando tudo parecia perdido, quando a humanidade parecia em um caminho sem volta, caminhando para longe e distante de Deus, Deus fez algo que comprova e não deixa dúvidas que Ele nos criou para nos amar. E Ele demonstra isso enviando seu único Filho para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Por amor a mim, por amor a você, por amor a toda a humanidade. Foi por amor que Deus enviou seu único Filho para sofrer em seu lugar, para pagar um preço que você não poderia pagar pelos seus pecados, pelos seus erros. E tudo aconteceu porque Ele verdadeiramente te ama. Se talvez algum dia você tenha ficado com dúvida a respeito desse amor, desse cuidado, do quanto a sua vida é importante e tem um valor inestimável, talvez algumas pessoas estejam se perguntando ou dizendo: mas comigo não. Você fala assim porque você não conhece a minha vida. Nem os meus pais biológicos me amam. Eu fui adotado, eu fui traído, eu cometi uma série de pecados que não dá nem para mencionar. Mas eu quero te dizer que Deus te ama exatamente como você é. C.S. Lewis escreveu a respeito do amor de Deus a seguinte frase: para que mais as pessoas foram criadas, a não ser para que Deus, que ama a todos infinitamente, pudesse amar cada um de forma diferente. Deus ama cada ser humano que Ele criou, mesmo com suas diferenças e particularidades. Esse é o grande propósito para o qual fomos criados. Deus nos criou verdadeiramente para nos amar. E esse é o nosso primeiro episódio, eu vou ficando por aqui. E depois de ter visto que Deus nos criou para nos amar, nos próximos episódios nós veremos quais os propósitos que Deus tem para a nossa vida nesse momento. Não deixe de assistir. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até breve.